Isso é um ponto, então, porque eu até quero falar um pouco mais, porque existe sempre esse debate, né? Eu acho que se você é protestante em algum momento, algum católico, ou alguém que não é católico vai chegar e questionar por que vocês têm diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante. E essa diferença ela se dá no Antigo Testamento, né? No Novo não há essa diferença. Mas antes da gente chegar nesse ponto, então, para finalizar a questão da canonicidade, né? Ou seja, não é uma questão de uma definição arbitrária do tipo, eu tenho mais poder, Num eu gosto mais desses concílio, livros porque eles vão me exatamente. beneficiar. É uma questão de, ao longo da história, da escrita do livro e O povo de Deus. da história do povo de Deus, aqueles livros foram se destacando e sendo reconhecidos como palavra de Deus, por chamarem para si a autoridade divina, por serem reconhecidos por outros escritos, por serem reconhecidos pelo próprio povo de Deus, por não contradizerem ensinos de outros escritos, por Exatamente, terem exatamente. autores que eram conhecidos como a boca do Senhor, profetas, Profetas ou né? apóstolos, né? Ou ligados a apóstolos, no caso do Novo Testamento, né? Exato. Sim, Exato, sim, exato. sim, Então, todas sim. essas coisas fez com que a igreja fosse reconhecendo. E mesmo a gente está falando da igreja, cristianismo e tal, mas se a gente falar mesmo dos judeus, muitos anos antes de uma formação da igreja propriamente dita, já havia esse reconhecimento aí do Sim. quais eram os livros do Antigo Testamento. Saur, para você ter uma ideia, os judeus dividem o cânon hebraico em 3 partes, certo? Torá, são os volumes de Moisés, os Navim, que são os profetas, e os Ketuvim, que são os escritos. Né? Então, por exemplo, Daniel entra nos escritos, Daniel não entra nos profetas, diferente de como a gente organiza. Né? Mas é interessante porque já no chamado Prólogo de Eclesiástico, a gente está falando no 2º século antes de Cristo, ao reconhecimento já de uma divisão tripartita. Né, do Antigo Testamento, né? Então ele fala das 3 partes já naquela época. Aí você tem, por exemplo, o próprio livro de Macabeus, que é um livro apócrifo, e ele cita numa determinada parte lá, por exemplo, fala da expressão escritura, lá em 2 Macabeus 7, se eu não estou errado. Fala lá escritura e cita um texto de Salmos, que faz parte da última seção, que são os escritos. E os críticos vão dizer que essa terceira parte do cânon só foi reconhecida no 1º século depois de Cristo. Mas a gente tem um texto de 2 Macabeus, que é do 2º século antes de Cristo, reconhecendo, por exemplo, Salmos como canônico, que fazia parte dessa terceira parte. Né? Uhum. Então, no final das contas, a gente já tem um processo muito antigo, já durante o período canônico, e consolidado um pouquinho depois que o cânon é fechado. Né? Uhum. Então, o próprio Jesus vai falar dos profetas, né, de Abel a Zacarias, né, que é uma referência provavelmente a Gênesis, e Uhum. Zacarias, não o Zacarias dos profetas menores, mas um outro Zacarias que é morto ali Uhum. dentro do templo, ali, Do pelo menos na átrio, né? região ali do átrio, né, do pátio, Uhum. e que está registrado no livro de Crônicas, né, que era o Uhum. último livro do cânon hebraico. Né, o livro de Olha Crônicas só. fecha o cânon hebraico. Então, provavelmente, Jesus está fazendo um resumo de Gênesis a Crônicas, né, que era o Uhum. primeiro livro e o último livro do cânon hebraico. Então, Jesus nunca discordou, isso é muito interessante, ele nunca discordou do cânon dos fariseus. O que Jesus discordou é da interpretação que eles faziam desse cânon. Sim, 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 sim. Não, isso é importante enfatizar. Agora, você acabou citando aí, como inclusive uma das provas de que o cânon judaico já estava formado muito antes do que algumas pessoas querem admitir, um dos livros que nós não consideramos como inspirados, que é o livro de Macabeus. Nós, Sim. protestantes, enquanto os católicos Uhum. vão considerar. Por que que há essa diferença de maneira mais clara, assim, entre Uhum. o cânon católico e o protestante, né? A gente está falando aí de 7 livros que eles têm a mais e de alguns acréscimos ao livro de Daniel e Sim. de Esther. Mas Uhum. por que que há essa diferença? Ela envolve um processo histórico aí, claro, né? Nós protestantes temos a convicção de que esses livros não têm as marcas dos textos inspirados, né? E eu posso até dar alguns exemplos aqui, né? Então, por que que os Uhum. protestantes já rejeitaram esses livros apócrifos, né? Por exemplo, a gente tem ah, no próprio livro de Macabeus, né, se eu não me engano, no 2º livro de Macabeus, o reconhecimento do autor de que talvez ele não fez um bom trabalho, né, e que ele quase que ele pede desculpa, ó, você não ficou muito bom, me desculpe aí e tal, mas é o melhor que eu pude fazer, né. É, Uhum. é muito É difícil o pensar num seminarista autor, fazendo o é, trabalho aí, né? é, é muito difícil um autor bíblico
né, que tem a convicção e as marcas da inspiração divina, pedindo desculpa por aquilo que escreveu. Sim, sim, com Então certeza. isso aqui já vai fugindo do critério de canonicidade. Você tem, por exemplo, o próprio livro de Tobias, né? Você tem ali a descrição de personagens que vivem séculos e muitos séculos numa época em que as pessoas já não viviam tantos séculos assim, né? Não é o livro de Gênesis, né? A gente já está falando Sim. de um período aí já do reino dividido, né? Em que a pessoa vai viver muitos séculos. Então, assim, a gente tem alguns elementos que são ficcionais mesmo nesses livros Sim. apócrifos, né? Então a gente acaba rejeitando por perceber que não estão de acordo com os critérios. Por exemplo, eles não são aceitos inicialmente pelo povo de Deus no Antigo Testamento como palavra de Deus, né? Se você pegar a Bíblia hebraica, né, ou se você perguntar para um judeu quais são os textos canônicos, ele vai te dar exatamente os mesmos livros que nós protestantes cremos. E você tem alguns elementos que realmente fogem do critério de canonicidade. Por exemplo, esses dois elementos que eu citei aí, né, tanto no de Tobias quanto no de Macabeus como exemplo, né? E dentro da própria igreja cristã, você tem uma demora muito grande para se reconhecer esses textos como canônicos. Quer dizer, é só a Igreja Católica Romana do século XVI, em resposta ao movimento protestante, que vai claramente designar esses livros como canônicos. Mas você tem homens extremamente venerados e respeitados pela Igreja Católica, como Jerônimo, que já dizia que esses textos não eram inspirados, né? E Jerônimo foi alguém que viveu na Palestina, né? Então ele tinha muito contato com estudiosos judeus e tudo mais, ele conhecia muito bem hebraico. Ele demorou para aprender hebraico, né? Jerônimo ele vai começar a aprender hebraico talvez por volta dos 30 anos de idade, né? Mas ele aprendeu bem e fez, né, a sua tradução. Mas você tem vários personagens da história da igreja que rejeitam a canonicidade, ou que questionam a canonicidade desses livros apócrifos, né? São vários elementos aí. Sim. A gente falou, né? Talvez a pessoa esteja vendo um trecho aqui disso, mas o que foi falado no recente podcast sobre o Jerônimo ter declarado isso especificamente quando estava traduzindo a Vulgata é digno de ênfase, né? Mas. Porque é a versão, né? A Vulgata é a versão da Igreja Católica, né? Oficial, né? Então. E ele diz, olha, não são no mesmo valor, no mesmo nível que os outros livros, não são palavra de Deus nesse sentido, mas são úteis de outra forma, né? E a gente vê essa utilidade, né? Vale dizer, o livro de Macabeus tem toda uma utilidade histórica, né? Sim, de tem valor entender histórico, como aconteceu, a revolta dos dúvida. Macabeus e tudo mais. Então, entender. Agora, dizer, assim como, por exemplo, eu vou, até, não sei se eu tô pecando aqui, mas... Aqui, esse é um livro que tem utilidade pra gente, mas não é inspirado. Eu não vou colocar na minha Bíblia e dizer, tá aqui, no mesmo pé de igualdade de Gênesis, de Mateus. Não, é um livro útil, mas não é isso. Acho que daria pra gente fazer com cuidado essa comparação. Eu costumo usar exemplos até porque, assim, Jerônimo fala da utilidade até devocional desses livros. Aí ele fala, eles não são inspirados, mas eles podem ter esse uso, assim, para edificação, que ele chama, né? Mas não podem ser lidos com autoridade como os outros. E aí a gente tem, por exemplo, autores como John Piper, John MacArthur, né? John MacArthur foi muito lembrado recentemente porque faleceu, né? Que são textos extremamente edificantes, mas o Piper e o MacArthur não são inspirados, certo? Então é muito engraçado, porque às vezes na discussão o pessoal levanta, mas o Piper diz isso, o MacArthur diz aquilo. Legal. Eles têm muita coisa boa, né? Mas nem sempre eu vou concordar com eles e preciso concordar com eles, porque embora sejam homens de Deus, eles são falhos. Eles não têm a marca da canonicidade nos seus textos.